Eu saúdo os irmãos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu cheguei ontem aqui com o pastor Rogério e vamos voltar amanhã, mas nós vamos levando da igreja as melhores impressões. Nós temos visto o que Deus tem feito aqui no meio dos irmãos, como tem agido, como tem se movido, como tem levantado homens com a pregação, capacitados, como Deus tem aberto portas para que o Evangelho se expanda além das quatro paredes. Diversas congregações estão já instaladas, com seus dirigentes, pregadores qualificados, com a doutrina dos apóstolos. Algumas congregações até já se tornaram igreja. Isso, irmãos, é maravilhoso. Nós só temos a agradecer a Deus por esta igreja. Uma igreja que, nesses últimos 10 anos, correu, apressou-se e está fazendo a obra do Senhor de maneira maravilhosa. Então, nós vamos voltar com o coração jubiloso e, quando chegar nas nossas bases, certamente nós vamos fazer um relatório e dizer do que Deus tem feito aqui. Isso servirá de encorajamento para as nossas ovelhas, para as nossas igrejas, servirá de incentivo também. E temos certeza que a comunhão, as orações por esta igreja aqui serão mais precisas no trono da graça pelas nossas igrejas de origem. Nós já oramos por esta igreja, mas vamos orar com mais precisão, com mais propriedade, dirigindo as orações pelo que Deus já tem feito aqui. Nós vamos dar esse relatório lá. Então, que Deus continue abençoando esta igreja aqui, o seu pastor, a sua família, os oficiais, todos os homens e todas as suas famílias. Amém. Para a pregação, nós vamos abrir a Escritura em Romanos capítulo 1. E vamos ler apenas 3 versículos. Versículos de 14 a 17. Obrigado. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 14 de Romanos 1. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. O título do nosso sermão são as transformações de quem recebe o somente Cristo. As transformações de quem recebe o somente Cristo. Se você se converteu ouvindo um pregador fiel, então você se converteu ouvindo o teor mais excelente do Evangelho, que é o somente Cristo. Você entrou pela porta real, tendo admirado a porta, admirado a lâmpada que ilumina a porta, que é Cristo. Você entrou no Evangelho conhecendo o que o Evangelho diz, conhecendo as verdades profundas do que o Evangelho diz, ao contrário de quem entrou no Evangelho ouvindo uma pregação mais ou menos, um teor mais ou menos. A gente sabe que a palavra de Deus ela é muito poderosa, irmãos, até frações dela são capazes de salvar pecadores. E eu sempre lembro, Spurgeon, eu fui na igreja dele testar o eco, porque estavam fazendo uma reforma, a igreja estava vazia, foi um meio de semana, e ela estava vazia, e somente os técnicos estavam com ele. E ele foi testar o eco da igreja, porque não tinha serviço de som naquela época, de Spurgeon. E alguns poucos trabalhadores estavam aqui, acolá, espalhados, poucos. Já estava no final da reforma,
Aí ele deu um grito para testar o eco. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele eco reverberou em toda a nave da igreja. E terminada aquela visita, ele foi embora. Anos depois, um membro da igreja dele chegou e disse: pastor, lembra daquele dia que o senhor foi testar o som da igreja lá? O senhor deu aquele grito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele esforçou a mente assim, disse: lembro. Pois naquele dia tinha um pedreiro que estava fazendo um retoque lá em algum lugar, e ele ouviu aquele grito. Ele não era crente. E quando ele saiu daquele ambiente, ele saiu perturbado. E foi para casa e se desesperou, entrou em choque e procurou informações do que significava isso. E um cristão próximo a ele explicou o que seria: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele pedreiro se converteu, irmãos. Se converteu com aquela frase, né? E morava em outra cidade depois e se tornou um crente fiel. Spurgeon só soube disso porque esse irmão da igreja dele, sabendo da história, trouxe a notícia. Então veja, até fragmentos da palavra de Deus, ditas despretensiosamente, como disse Spurgeon naquela hora, salvou. Quando nós vamos testar os nossos serviços de som, ficamos alô, som, não é? Nós testamos assim. Spurgeon foi testar o eco da igreja dele, e ele não disse alô, irmãos, amém, não. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso foi suficiente para salvar, irmãos. Sabemos que até a burra de Balaão falou lá algumas coisas e produziu a palavra de Deus, irmãos. E ela foi impactante. Então, Deus tem os seus métodos, nós não podemos negar. Mas, irmãos, entrar no Evangelho pela porta substancial, ouvindo o somente Cristo, é outra coisa, irmãos. Olhe, você não tem nenhum mérito. As suas melhores obras, se juntar todas elas, e quando você colocar assim diante de Deus, ele vai analisar e diz assim: lixo. As melhores, lixo. A confiança que você tem em você, nada vale. Você só pode entrar no céu por uma justiça que desce do céu. Ela não vai de baixo para cima, ela vem de cima para baixo, que é a justiça de Cristo. É a única. O seu valor é zero. Só quem tem valor diante de Deus é Cristo. Você tem Cristo, o pecador se desespera, irmãos. Spurgeon dizia que essa pregação é o baque do trovão de Deus para acordar pecadores que estão adormecidos na borda do inferno e pensam que estão na praia, tomando água de coco, com os pés molhando na onda que vem quebrar na praia. Veja a ilusão, a cegueira do pecador, morto dos seus delitos e pecados. Mas ele está na borda do inferno, está dormindo aquele sono da inércia espiritual, da cegueira, da morte. Então, quando você diz que é somente Cristo que pode lhe salvar, isso acorda, isso é capaz de acordar o pecador. Ele se perturba, irmãos. Mesmo que não venha a se converter, ele se perturba, porque ele não suporta a verdade, e a verdade tem o poder de saculejar defuntos, irmãos. Como nós vimos ontem em Ezequiel 37, Ezequiel pregando aquele cemitério de ossos secos. Então, entrar, irmãos, no Evangelho, pela porta correta, pela porta do somente Cristo, é maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque logo você começa a avançar. Esse conceito do somente Cristo, ele começa a tomar a sua vida de uma forma total. Você se sente sacudido dia após dia com esse somente Cristo. O seu ser, que era inerte, ele vai tomando novos rumos. Isso é palpável, você pega. Você diz assim: quem era eu, meu Deus, há 3 meses? Quem era eu há 2 meses? Quem era eu há 1 mês? As transformações são visíveis, meu Deus. Você nem sabe ao certo, porque você está no começo da jornada, o que foi, mas é o poder do somente Cristo.
Você ouviu um pregador fiel que lhe pregou isso. E isso lhe sacudiu as estruturas, irmãos. E a partir do avanço do tempo, muitas transformações começam a acontecer na sua vida. Transformações rápidas demais. Com relação a Deus, você muda o relacionamento com Ele. Você diz, eu era um idólatra. Eu era um idólatra. Eu adorava ícones de parede, ícones de pescoço, pulseiras. Eu tinha um celular como ídolo, eu tinha o meu dinheiro do banco como ídolo, eu tinha o meu trabalho como ídolo, minha conta bancária, minha poupança, eu tinha os meus amigos como ídolos. Minha esposa era meu ídolo, meu marido era meu ídolo, meu filho era meu ídolo. Se meu filho morresse, podia me levar junto, que minha vida perdeu sentido. Eu era um idólatra. Tinha outros deuses além do Senhor. O nome de Deus para mim era um nome qualquer. Eu contava até piadas usando o nome de Deus. Dizia Deus no trivial, valha-me Deus, ai meu Deus. Palavra santa do nome de Deus, dita de forma vulgar. Eu era assim. O dia do Senhor para mim era um dia comum. Eu ia para a feira, ia para mercado, estudava para a prova de amanhã, segunda-feira, via TV. Quer dizer, tudo que era do meu interesse eu fazia no santo dia do Senhor. Era um dia para mim como qualquer outro. Eu ia à igreja. Às vezes eu ia de manhã e de noite. Mas na maioria das vezes eu ia só de manhã, porque de tarde tem o jogo na TV. Ou tem o jogo no estádio, eu ia. Ou ia ver um filme, ou tinha aquele momento família, que eu ficava com a família em casa. Não sabia o que era Santa Convocação. Mas, irmãos, depois do Evangelho, que o Evangelho disse assim, você é salvo pela graça, mas você é santificado pela lei. Quando eu ouvi essas verdades, irmãos, minha vida começou a mudar. Eu perdi até amigos que saíam com ele, com os quais eu saí para me divertir no domingo, não saio mais, não, minha vida agora é outra. Eles me criticaram quando eu ia para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Minha vida foi completamente mudada. Mas não somente na relação com Deus, a vida dessa pessoa é mudada. Na relação também com o próximo. Não respeitava autoridades, não respeitava o marido, a mulher que não respeita o marido que não respeita a mulher, os filhos que não respeitam os pais, o empregado que não respeita o patrão, membros da igreja que não respeitam o pastor e os oficiais, os diáconos. Eu não tinha nenhum respeito. Não respeitava os idosos, não me levantava diante das cãs, os homens de cabelos brancos, não me levantava diante deles. Eu odiava. Fulano me fez um mal, eu guardei rancor. Até hoje eu guardo. Mas depois que eu entrei pelo Evangelho, pelo somente Cristo, perdoei, esqueci completamente. Nem me lembro mais, aquilo não me faz mais nenhum mal. Eu não era bom para as pessoas, passei a ser bondoso, que é o 6º mandamento. Minha cabeça era um bordel de adultérios. Meus olhos eram um filme erótico. Só vivia vendo o que não devia ver, procurando ver. Principalmente com a facilidade da internet, onde você vê tudo o que você quiser e mais alguma coisa. Não, minha vida mudou. Eu era um ladrão. Eu levava caneta esferográfica do trabalho para casa sem pedir ao patrão. Levava folhas de papel A4 em branco. Tirava o grampeador do escritório, levava para casa. O perfurador de papel, levava para casa. Tirei até um dinheirinho do caixa um dia. Tirei uns produtos da loja que eu trabalho, levei para casa. Eu roubava, 8º mandamento. Quanto ao 9º mandamento, eu amava a fofoca.
amava difamar, amava caluniar. Mas era bom. Tem alguma novidade aí? Eu perguntava à minha amiga, ao meu amigo, tem alguma novidade aí hoje? Tem alguma fofoca para contar? Eu não só ouvia, como também espalhava. Eu amava a fofoca. Não mandamento, não dirás falso testemunho. E quanto ao 10º mandamento, o 10º mandamento, irmãos, é o mandamento que fiscaliza os nossos pensamentos. Não cobiçarás. Não pense que é só cobiçar. Esse é o mandamento que você está parado assim e está pecando, e esse mandamento está anotando tudo que você está pensando. Eu pensava free, eu pensava livre, o meu pensamento vagueava por onde eu queria. Eu achava que não era pecado. Pensava o que queria, de quem queria, como queria. Mas depois que eu conheci a lei de Deus, a minha responsabilidade com ela, depois de ter sido salvo pela graça, eu tenho sido santificado. E isso tem mudado a minha vida rapidamente. Porque eu ouvi o somente Cristo. Irmãos, é diferente, quando isso acontece. Mas uma transformação muito intensa e impactante que acontece na sua vida, noves fora a obediência à lei do Senhor, é o impacto que o somente Cristo causa no seu desejo e na sua prática de evangelizar, de espalhar o evangelho. Então, quando a gente vai e vê os exemplos da reforma até hoje, irmãos, aqueles homens eram apaixonados pela evangelização. Eles esqueciam de comer, de dormir. Olha lá, Jesus esquecia de comer, esquecia de dormir. Ele passava o dia pregando, irmãos, e quando chegava de noite para pernoitar com os discípulos em algum canto, os discípulos iam se preparar para dormir, e quando procuravam Jesus, ele sumiu. Iam procurar, ele estava lá orando. Às vezes ele ia dormir cedo, mas acordava de madrugada. Quando procurava Jesus, estava lá orando. Porque ele se abastecia da oração para poder no dia seguinte evangelizar. Ele evangelizava sempre dependendo do Pai, dependendo do Espírito, do poder do Pai, do poder do Espírito. Os reformadores, irmãos, eram esses homens. Eles evangelizavam com uma paixão tão grande. Quando eu era embaixador do rei, é uma denominação missionária da Igreja Batista, na minha infância, eu li o livro Heróis da Fé. Ele fala só dos missionários que saíam evangelizando. Irmãos, eu li aquele livro na minha adolescência, aquilo me inflamava o coração. Eu chorava, irmãos, chorava, por ver a paixão daqueles homens pela evangelização. Eu não entendia muito, porque eu nunca aprendi o evangelho na sua essência, na sua inteireza, na sua integridade. Eu vim ouvir, irmãos, a pregação verdadeira já na minha maturidade. Mas a vida daqueles homens missionários do tempo da reforma, eles eram capazes de inflamar um coração adolescente, irmãos, que chorava e começava a ler a Bíblia, querendo aprender como evangelizar, como espalhar a semente do evangelho. Então, isso acontecia, irmãos. Mas hoje nós temos uma geração que não evangeliza. Uma geração, irmãos, covarde. Uma geração que não é inflamada pelo evangelho que o salvou. Isso tem tudo a ver com Satanás. Satanás joga lama, oferece a você outros entretenimentos, né, para desviar sua atenção, o seu foco. Convence você de que você está cansado. Olha, vai ver, conferir suas mensagens na internet, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, ele fica dando sugestões e você vai perdendo o foco. Você não tem mais o prazer de evangelizar. O evangelizar não lhe traz paixão no coração. Somente uns poucos homens da igreja, umas poucas mulheres são capazes de sair e evangelizar, e eles fazem muito. E quem vê diz que a igreja toda que está... Não é somente um grupo da igreja que está evangelizando, porque a maioria mesmo está lá, deitada eternamente em berço esplêndido, irmãos, ao som do mar e à luz do céu profundo. Na frente da TV, na frente da internet, na frente de novelas, na frente de filmes, conversando isso, conversando aquilo, comprando produtos nas lojas,
embelezamentos, 1000, e assim vai, irmãos. Mas, irmãos, aquele que foi realmente atingido pelo somente Cristo, a vida dele é outra. O crente atingido pela lei do somente Cristo, ele tem uma paixão indominável pela pregação do Evangelho. Ele não pode viver sem a pregação do Evangelho. Ele não vive, ele acorda de manhã, Senhor, dá-me as oportunidades deste dia. Manda as pessoas, Senhor, manda-me as pessoas. Manda que eu vá às pessoas. Aponta, Senhor. Dá-me as oportunidades, abre as portas. Mostra-me, Senhor, como mostraste a Filipe, aproxima-te dessa carruagem. Vai lá, Filipe, esse aí precisa do Evangelho. Ore assim, dessa forma, porque quem entrou no Evangelho pelo somente Cristo, ele age dessa forma, irmãos. Essa carta aos Romanos, ela foi escrita por Paulo mais ou menos no ano 57. Ele estava em Corinto, na terceira viagem missionária. Ele nunca tinha ido em Roma, mas ele ansiava por ir em Roma, conhecer aquela igreja que não foi fundada por ele. E era uma igreja próspera, porque ficava na capital do império. Era uma igreja que facilmente a fama dela se espalhava por todo o império. E ele disse, olha, é anunciado em todo mundo a vossa fé. Eu anseio conhecer vocês, para trocarmos dons, para trocarmos experiências, para mutuamente nos edificarmos. E eu anseio ir aí, para falar com mais propriedade do Evangelho. Ele, como apóstolo, irmãos, ele sabia do Evangelho, com toda a propriedade. Até que se diz que a carta aos Romanos é o Evangelho segundo Paulo. Então ele disse, eu queria ir aí estar com vocês. Eu queria partilhar com vocês do que eu sei a respeito do Evangelho e queria ouvir vocês também para ser edificado do que vocês sabem do Evangelho para me transmitir. Então, irmãos, esse foi o contexto da carta. Então, ele vai falar exatamente sobre isso. Se você recebeu somente Cristo, então, se você recebeu o Evangelho pelo somente Cristo, você experimenta transformações profundas na sua vida quanto à evangelização. E sabe qual é a primeira transformação? Em primeiro lugar, você se sente devedor. Repare o versículo 14, como está escrito. Diz assim, eu sei que a tradução dos irmãos é um pouco diferente, mas os irmãos vão entender. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Repare que coisa interessante. Quando você não era crente, você tinha uma dívida com Deus? Tinha. Eu tinha uma dívida com Deus. Como era a sua dívida? Quanto era a sua dívida? Eu não sei. Por que você não sabe? Porque era impagável. Eu tinha uma dívida com Deus impagável. Se é impagável, qual era o seu destino? Morte, inferno. E hoje? Não, ela foi paga. Quem foi que pagou? Cristo. Quanto ele lhe cobrou? Nada. Não me cobrou nada. Pagou de graça. Minha dívida foi quitada. Aí você não deve mais nada a Deus? Devo. Eu devo a Deus. Deve o quê? Eu devo gratidão. E eu devo um compromisso de pregar o Evangelho. Porque aquilo que me salvou, ele disse assim, vá agora e anuncie. Aquele remédio que me curou eternamente, da minha morte eterna, ele disse, vá agora e espalhe esse bálsamo. Espalhe esse bálsamo para curar pessoas como você foi curado. Porque você foi curado por alguém que pregou o Evangelho a você. E agora você vá e pregue esse Evangelho também. Por isso que em 1 Coríntios, se você quiser acompanhar, em 1 Coríntios 9, versículo 16, está escrito assim, 1 Coríntios 9, 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Essa palavra obrigação significa dívida inescapável. Eu tenho uma dívida da qual eu não posso escapar. Você não disse que tudo foi pago? Foi pago. A minha dívida eterna foi paga.
Mas agora eu criei uma outra dívida com Deus. Além da gratidão, eu tenho que pregar o evangelho. Eu tenho que anunciar esse evangelho às pessoas. Eu vou começar dentro da minha casa, pai, mãe, marido, mulher, filhos. Eu tenho essa obrigação, essa dívida é inescapável. Aí alguém pergunta, e você tem essa obrigação para com quem? Versículo 14 ele diz assim, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Eu devo pregar a todo mundo, a sábios, a ignorantes, a gregos, que é símbolo da sabedoria, e a bárbaros, que é símbolo da condição de tosco, da grosseria, pessoas ignorantes. Isso é importante, sabe por quê, irmãos? Porque a maioria dos crentes parece que tem medo de pregar a pessoas importantes. Pregar o patrão, pregar o político, pregar ao empresário, homens que olham assim, aquele povo inacessível. Tem que pregar a eles. Pregar ao professor, meu professor, ao diretor da minha escola, ao reitor da minha universidade. Pregue a palavra a sábios e a ignorantes. Eu só prego a ignorantes. Eu amo evangelizar na favela. E lá no bairro dos ricos, você não ama não evangelizar? Vai evangelizar também no bairro dos ricos. Eu amo evangelizar pessoas simples e as pessoas orgulhosas. Aos intelectuais, que quanto mais sabidos, mais orgulhosos eles ficam. Você não prega o evangelho a eles, não? Vá pregar a todos. Paulo disse, eu prego. Por isso que ele pregava a Reis, pregou a Agripa, pregou a Festo. Eu quero comparecer a Roma, eu quero pregar lá diante do imperador, se eu tiver oportunidade. Era o desejo de Paulo. Mas ele chegava nas massas assim e também pregava. Eu prego a todos, a sábios e a ignorantes. A gregos, que são os sábios, e a bárbaros, que são os ignorantes. Então, não escolha, não, a quem evangelizar. Quando Jesus disse assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho, a toda criatura. Nada de filtrar. Paulo disse que Deus tem os seus eleitos em todas as camadas. Entre os pobres, entre os ricos, entre os intelectuais, entre os toscos, entre os de raça negra, entre os de raça amarela, raça branca, entre os poderosos gringos, entre os miseráveis africanos, entre os gordos, entre os magros. Deus tem os seus eleitos em todas as camadas, então pregue a todos. Nada de filtrar. Foi isso que Paulo disse. A gente não pode, irmãos, escolher. Em João capítulo 20, versículo 21, Jesus disse essa mesma frase. Repare, João capítulo 20, 21. Como é claro esse texto aqui. É um repasse da missão dele. Veja como ele repassou a missão dele. Capítulo 20, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, da mesma forma que eu desci do céu enviado pelo Pai para fazer uma missão aqui na terra, da mesma forma eu envio vocês. Jesus veio e pregou a todos. Não fez distinção entre classes. Ele pregou a todos. E eu também vos envio. A proporção é a mesma. Então, não posso escolher, irmãos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, outro texto riquíssimo, sempre segurando Romanos 1, viu? Que a gente vai sempre voltando. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Repare se isso não é uma verdade. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Foi tão bom, eu amei. Eu ouvi o Evangelho, eu era perdido, e enquanto eu ouvi o Evangelho, eu senti o Espírito de Deus acendendo a luz no meu coração, e eu criei. Que maravilha! Hoje eu sou um salvo, graças à pregação verdadeira que eu ouvi. E você diz isso, irmãos, em alto e bom som, e testemunha, e diz isso no grupo de oração,
e diz isso aos irmãos da igreja, como você era, e o que Deus fez, as transformações que Ele causou na sua vida. Você ama dizer isso. Mas veja o restante do versículo. Vou ler de novo, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olhe, você agora vai ser um pregador. Eu não estou falando um pregador formal necessariamente, como eu estou fazendo aqui agora. Mas você vai ser um pregador onde você estiver. Na sua escola, na sua casa, no seu bairro, na sua vizinhança. Você recebeu de Deus o ministério da reconciliação. A palavra que está sendo usada aqui é: Deus confiou a você. Olha, eu confio que você vai fazer. Eu estou acreditando que você vai fazer. Eu vou ficar de olho em você. Repara a responsabilidade, irmãos. Então, nós devemos contar, gritar e cantar o privilégio de termos sido salvos. Mas devemos também dizer: agora tem um aspecto sério. Deus mandou que eu fosse pregar. Eu tenho uma responsabilidade. Não é só o privilégio. Eu tenho agora uma responsabilidade. Ele me perdoou da dívida impagável, mas me deu uma obrigação para que eu cumpra. Eu preciso sair e pregar o Evangelho. Você se sente, meu irmão, devedor de todas essas verdades? Se você recebeu o somente Cristo, então você se sente devedor. O somente Cristo está fervendo no seu coração. Porque o somente Cristo, o solos Cristos, ele tem a capacidade de sacudir o seu coração. Inflamar o seu coração com essa verdade do Evangelho. 24 horas por dia você diz assim: meu Deus, eu estava perdido. Se eu tivesse morrido naquele tempo, eu ia para o inferno. Você diz isso o tempo todo. Mas agora eu sou um salvo. E o Senhor me confiou o ministério da reconciliação. Por isso que eu saio e prego com a maior paixão. Não quero nem saber quem quer, quem não quer, quem critica, quem aceita, quem respeita. Não quero nem saber. Eu quero sair e quero pregar. Se você recebeu o Evangelho pelo somente Cristo, você é desse naipe. Você se sente devedor para com todos, para pessoas simples, se sente devedor para com pessoas sábias. Olha, eu estou fazendo um meio, estou conseguindo um meio de chegar ao diretor da minha escola. Eu quero falar do Evangelho. Eu estou fazendo um meio de chegar ao patrão, uma oportunidade de falar ao patrão, à minha patroa, sobre o Evangelho. Você o tempo todo está fazendo esse tipo de planejamento. Eu sei que Deus tem os seus eleitos em todas as camadas. Então pode ser que seja o meu patrão. Pode ser que seja uma pessoa importante. É claro que eu falo ao meu amigo do trabalho, eu falo à minha colega de trabalho, eu falo que são os simples, os acessíveis. Mas atingir o meu patrão, o diretor da minha escola, para falar do Evangelho é algo mais difícil. Mas eu não desisto. Senhor, ajuda-me, dá-me a oportunidade, Senhor. Você está o tempo todo preocupado dessa forma, irmãos, porque você se sente devedor. Você conhece a Escritura. Se você recebeu o somente Cristo, então você experimenta essa transformação. Eu fui quitado da dívida impagável, mas criei outra dívida. E essa dívida é uma dívida abençoadora. É a dívida de pregar o Evangelho que o Senhor me confiou. Essa transformação acontece naquele que entra no Evangelho pelo somente Cristo, irmãos. Vejam o poder, irmãos, dos solos Cristos. Vejam. É por isso que os reformadores eram apaixonados pela evangelização. Porque eles entendiam, só tinha uma porta, meu Deus, e eu entrei por essa porta. O Senhor me apontou o caminho e eu entrei por ela. Meu pai e minha mãe só se salvarão se entrarem por essa porta também. Aí você faz carga em cima do seu pai, faz carga em cima da sua mãe, tanto falando quanto testemunhando. Faz carga em cima do marido, da esposa, dos filhos. Você não dá sossego a eles mais. É uma paixão que lhe domina completamente, irmãos. Então, essa é a primeira lição. Você se sente devedor, porque você tem o coração ardendo pelo somente Cristo.
Mas tem uma segunda transformação, irmãos, que o somente Cristo faz na vida do crente. Em segundo lugar, ele fica disposto a pagar a dívida. Eu sou devedor. Se você é devedor, você tem uma dívida. Em segundo lugar, eu estou disposto a pagar a dívida. Eu não sou caloteiro. Versículo 15 diz assim, de Romanos 1, versículo 15. Repare bem. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Quando ele diz essas palavras, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, ele está dizendo, eu sou devedor e quanto está em mim, estou disposto a pagar. Pagar o quê? Pregando o evangelho também a vós outros em Roma. Isso é importante dizer porque muitos se sentem devedores, mas não estão dispostos a pagar. Eu já ouvi da boca de muitos crentes, muitas ovelhas minhas, pastor, eu me sinto devedor de pregar o evangelho. Mas eu não tenho feito o esforço necessário para isso. Em outras palavras, eu me sinto devedor, mas não tenho disposição de pagar. Me sinto devedor de pregar, mas não tenho disposição de pregar. Isso acontece, irmãos. E Paulo disse, eu não só devo, mas estou disposto a pagar. Estou disposto a pagar. Pagar pregando o evangelho a vós outros em Roma. O nome disso, sabe como é, irmãos, na Escritura? É prontidão. Dessa de hoje à tarde que o pastor Marcos contou aqui, houve um problema, acionou o telefone, irmão, pastor, é para já. O nome disso é prontidão. E foi resolvido o problema. Hoje estamos num culto, nesta hora, num salão iluminado, ambiente climatizado. Porque houve prontidão de um dos irmãos e fez a movimentação dos meios para que o problema fosse resolvido. O nome disso é prontidão, irmãos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Estou pronto, veja a palavra que ele usa. Por isso, quanto está em mim, estou pronto. Pronto é prontidão. Essa transformação aqui ela é operada no cristão pelo Espírito de Deus. Eu quero mostrar a você alguns exemplos positivos dessa questão aqui. Em Isaías 6, segure sempre Romanos 1, e veja Isaías 6, que é um texto bastante conhecido, quando Isaías foi questionado, quando Isaías foi testemunha de um questionamento que a Trindade fez entre si sobre quem enviaria a pregar a palavra aos judeus que estavam rebelados. Então, no capítulo 6 de Isaías, acompanhe no versículo 8. Isaías está ouvindo a Trindade conversar. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, versículo 8, né? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nós aqui é o plural, está vendo? O plural, a Trindade falando. Quem há de ir por nós? Isaías ouviu esse questionamento, essa conversa entre a Trindade. E ele ouviu a pergunta que a Trindade fez entre os membros dela. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí Isaías respondeu, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. O nome disso é prontidão. Vocês estão precisando? Estou aqui à disposição. Pode me enviar. Estou disposto a ir. Estou disposto a fazer a obra. Estou disposto. Estou pronto. Repare outro exemplo positivo no Salmo 119, no versículo 60. Salmo 119, versículo 60. O salmista disse assim, apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. No domingo 26 de outubro, o pastor começou o sermão falando sobre a importância de guardar a lei do Senhor. Ele disse que nós somos salvos pela graça para que obedeçamos à lei. Ele disse que a graça nos salva, mas quem santifica é a lei. O Espírito de Deus usa a lei para nos santificar. E eu entendi perfeitamente
essa verdade. Então, o que é que eu vou fazer com essa verdade que eu vi ali no dia 26 de outubro? Aí o versículo 60, se o salmista estivesse aqui, ele diria essas palavras aqui: apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. É a mesma reação que deve acontecer agora no seu coração. Você deve estar dizendo isso aí no seu coração. É bom que você diga. Se não é que já disse há muito tempo. Apresso-me em guardar os teus mandamentos, porque eu sei que a minha santidade é operada pelo Espírito de Deus usando a lei. Eu que fui salvo pela graça. O nome disso, irmãos, é prontidão. Veja o verbo, apresso-me. Apresso-me. É já, é agora, é nesse instante. No livro de Atos, no capítulo 8, nós temos outro exemplo de prontidão, irmãos, com relação ao Evangelho de Deus. Atos, no capítulo 8, versículos 29 e 30. Está escrito assim: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. A gente sabe que esse versículo se refere ao oficial da rainha de Candace, o etíope, que estava saindo de Jerusalém, voltando para a terra dele, e ele ia lendo, irmãos, a Bíblia. Só que ele ia lendo a Bíblia, irmãos, com óculos escuros, ele não estava entendendo nada, irmãos. Não estava entendendo nada. E o Espírito disse: Filipe, aproxima-te desta carruagem. Aproxima-te desta carruagem. Irmãos, que versículo bonito, né? Disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Veja o versículo seguinte, versículo 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Eu não vou contar o resto da história que todo mundo sabe. Ele disse: olha, eu não estou entendendo nada porque eu preciso de explicações. Aí Filipe pegou aquele texto que ele estava lendo e a partir dali apresentou a Cristo. Aí o Espírito de Deus iluminou o etíope. Ele disse: eu quero me batizar. Cristo agora é tudo para mim. Eu entendi somente Cristo, eu quero me batizar. Filipe disse: então vamos lá, uma água aí. Se você crê, então é lícito. Aí desceram ambos e Filipe batizou eunuco. Naquela hora, irmãos. A gente sabe que isso é um caso extraordinário, não é, irmãos? Mas aconteceu dessa forma. Mas eu quero que você atente para a reação de Filipe, no versículo 30. Olha o verbo, correndo. O salmista disse: apresso-me. Filipe ouviu a voz do Senhor e disse: agora. Correu, acompanhou. A gente lá em Pernambuco chama amorcegou. Pegou o bigu, pegou a carona na carruagem. Ele correu e subiu na carruagem. O eunuco talvez até tenha se espantado. Não, tenha calma, eu vim aqui saber se você está compreendendo o que você está lendo. É esse o meu propósito aqui, em subir na carruagem. Aí o eunuco assim, né? O Espírito estava ali também presente, acalmou o eunuco. Aí disse: eu quero que você me explique. Eu não estou entendendo isso aqui que eu estou lendo. Aí Filipe explicou. E o Espírito de Deus estava ali presente, iluminou, acendeu a luz, e deu um novo nascimento ao etíope, irmãos. E ele saiu feliz, o seu caminho de volta para a África, irmãos. E Filipe já foi para outra missão. Mas veja, Filipe, irmãos, era um homem pronto a servir o Evangelho. Era um homem que vivia, isso aqui é resultado de oração. Senhor, aponta-me aqueles que eu preciso evangelizar. Aponta-me, Senhor. Aí o Senhor disse: Filipe, aí, esse aí é um. Sobe aí no carro. E Filipe subiu. Então ore, irmão, ore diariamente, peça a Deus as oportunidades de pregar. Peça mesmo. São muitas as oportunidades que nós temos para pregar. Testemunhar, dizer uma palavra. Nem que seja alguma coisa simples. Se a pessoa se alerta, dê o seu WhatsApp, dê o seu telefone, dê o seu contato. Faça alguma coisa. Olha, eu quero fazer uma visita. Veja uma pessoa chorosa, está angustiada, precisando, irmãos, de um alento. Você se aproxima dessa pessoa, você fala a ela, irmãos, olha, vai ser um bálsamo. Ela vai dizer: fale mais, fale mais. Não, não vai embora agora não, fale mais, fale mais. Porque poucas palavras que você disse já satisfizeram aquela pessoa, já despertaram nela o interesse por Cristo, irmãos.
No capítulo 21 de Atos, nós temos outro exemplo, irmãos, de prontidão para com o Evangelho. Pessoas que entraram, irmãos, no Evangelho pelo somente de Cristo. Paulo estava indo de Cesareia para Jerusalém. Paulo, meu Deus, você vai para Jerusalém, Paulo, você vai morrer, Paulo. Lá o povo está querendo lhe matar. E como é que você vai para Jerusalém, Paulo? Cesareia ficava no litoral. Era a capital política de Israel, né? Porque foi a cidade criada por César, e o governador ficava lá. Mas em Jerusalém, irmãos, estava todo mundo lá, o alçapão aberto para tragar Paulo. E Paulo disse, estou indo para lá. Não, Paulo, não vá não, Paulo, você vai morrer, Paulo. Aí no versículo 13, ele disse assim, então ele respondeu. Versículo 12, quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém, quando soubemos que ele ia. Então ele respondeu, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Pelo nome do Senhor Jesus, eu estou pronto a morrer em Jerusalém, desde que eu pregue o Evangelho de Cristo. Desde que eu pregue o Evangelho de Cristo. Estou pronto. Estou pronto não só a pregar, mas também a morrer por ele. Então você está vendo que o somente Cristo ele faz uma transformação no crente muito, irmãos, poderosa. Muito poderosa. Agora, irmãos, por outro lado, tem crentes relaxados. Crentes que são um mau exemplo, é um exemplo negativo de prontidão, irmãos. E nós temos, irmãos, Jonas, por exemplo. Abra no livro de Jonas para você ver os versículos de 1 a 3 do capítulo 1. Uma vergonha, irmãos, aquele fato ali, aquele episódio ali envolvendo o profeta Jonas, irmãos. É um texto que todos nós sabemos, irmãos, mas vale a pena sempre relembrar, sabe? Para a gente ver como ele foi pífio, irmãos, tímido, covarde, mau com relação à pregação da palavra de Deus. Capítulo 1 de Jonas, versículos de 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, a palavra do Senhor, Deus falando, dispõe-te, prepara-te, prepara a bagagem, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Está a ordem de Deus aqui. Eu lhe confiei, Jonas, esse ministério aqui da reconciliação. Vá lá pregar, porque a coisa lá está feia. Jonas se dispôs. Cumpriu a primeira parte da ordem. O Senhor disse, dispõe-te, ele se dispôs. Mas descumpriu a segunda parte, para fugir da presença do Senhor, como se pudesse, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas é um louco, irmãos. Sabemos o que lhe aconteceu, não é? De repente, não mais que de repente, o céu de brigadeiro, bateu-se uma tempestade sobre a região onde estava o navio. Inesperadamente, os marinheiros todos ficaram sem entender, homens afeitos ao mar, acharam aquilo anormal demais, começaram a jogar a carga fora. Veja o prejuízo que um crente desobediente causa aos marinheiros, ao dono do navio, ao armador, ao piloto, aos comerciantes que estavam esperando a mercadoria, aos comerciantes que estavam mandando a mercadoria. Isso ia gerar demandas judiciais de quem seria a responsabilidade. A companhia de seguro ia sofrer o maior prejuízo. O crente desobediente que não prega o evangelho só causa prejuízos, irmãos. Jonas disse, a culpa é minha, eu confesso. Me joguem no mar. Com a cara mais deslavada. Jogaram Jonas no mar. Instantaneamente, a tempestade se acalmou. Deus deparou um táxi para levar Jonas para a praia. O táxi foi um grande peixe. Engoliu Jonas. Passou 3 dias lá, no ventre do grande peixe. Meus irmãos, não sei não. Qualquer um de nós preferia morrer da agonia de estar dentro do ventre de um peixe, misturado ali com os ácidos do estômago do peixe, um odor insuportável. As angústias do inferno se apoderaram de mim. Das profundezas do mar, ele clamou ao Senhor. Veja a agonia que esse homem experimentou.
Essa agonia foi tamanha, irmãos, que mais tarde Paulo vai dizer: ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim. Ele sabia dessa história. Se Deus me mandou pregar o evangelho e eu não prego, ai de mim. Ai é a palavra que é pronunciada no inferno. O povo do inferno só tem um monossílabo. Ai, ai, ai o tempo todo. Ele não diz uma palavra de sílaba, só diz um monossílabo. Ai, porque a dor é intensa e eterna. Ai. E Paulo pronunciou. Por quê? Jonas experimentou as angústias do inferno ali, naquele ventre do grande peixe. Ele experimentou. E Paulo vai dizer: ai de mim, se não pregar o evangelho. Pode me acontecer o que aconteceu com o profeta Jonas. Pode acontecer comigo a mesma coisa. Deus tem os seus métodos. Então, se Deus lhe salvou pelo evangelho e lhe confiou o ministério da reconciliação, vá e pregue. Se você não for e não pregar, então pare de falar e diga ai o tempo todo. Pode dizer ai o tempo todo, porque o ai vai chegar na sua vida, sem falta, vai chegar. Nós temos um exemplo, irmãos, de negativo também, em Lucas 19, aliás, um exemplo maravilhoso em Lucas 19, que é um exemplo a ser seguido, irmãos, por todos os crentes, por todos nós. Versículos de 1 a 9. Entrando em Jesus, atravessou a cidade um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, a gente sabe da história de Zaqueu. Aí no versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, onde Zaqueu estava em cima da árvore, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa, o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Então, Jesus entra na casa de Zaqueu, toma uma refeição e, evidentemente, abre a Escritura e prega a palavra. Prega a palavra, sim. E qual foi a reação de Zaqueu? No versículo 8, entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Veja, ele pegou a fortuna dele, dividiu em 2 partes. Ele disse: metade dessa fortuna eu vou usar para restituir a quem eu roubei. Aí quitou todas as dívidas. Chamou seu Zé da fazenda tal, que tinha cobrado imposto a mais, pagou quadruplicadamente, porque assim a lei o ordenava. Quitou tudo. Ficou livre da consciência. A outra metade ele pegou e deu aos pobres, distribuiu, deu aos pobres. Não quero mais esse dinheiro, não. Quando Jesus viu Zaqueu fazer isso, ele disse o seguinte, versículo 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Hoje houve salvação nesta casa. Por que Jesus disse isso? Spurgeon dizia: a salvação de todo homem envolve também o bolso. Envolve também o bolso. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Esse homem não se converteu somente do coração, mas também do bolso. Ele se desapegou da avareza. Tão rápido assim, no primeiro dia, na hora que se converteu, sim, para você ver o poder do somente Cristo. Causou, irmãos, essa transformação poderosíssima em Zaqueu. Então, a prontidão, meus irmãos, presta atenção, é o sinal da gratidão. Deus me livrou de uma dívida eterna. É como aquela história do credor incompassivo, que foi perdoado de 10 bilhões de dólares, não conseguiu perdoar R$150. Então o rei desperdoou, voltou tudo atrás. Eu fui perdoado da morte eterna. Então eu tenho que poder perdoar qualquer pecado que cometam contra mim. Qualquer um é menor do que o que eu fui perdoado bilhões de vezes. Não tem dificuldade do crente perdoar, nenhuma. Então, a gratidão
leva você à prontidão. Abraão era um idólatra lá em Ur. O Senhor disse: Abraão, tu tens quantos anos? 100 anos. E agora nasceu um filho, não foi, Abraão? Foi. Eu amo meu filho, Senhor, porque eu passei a vida toda esperando esse filho. E agora eu com 100, nasceu, e minha mulher com 90, o menino já está aí com uns 13, 14 anos. Aí o Senhor disse assim: Abraão, vai e me oferece teu filho em sacrifício. A Bíblia diz: no outro dia de manhã, Abraão partiu para fazer isso. Recebeu a ordem de tarde, dormiu, não sei se dormiu. No outro dia partiu para fazer isso. A prontidão, irmãos. O crente grato a Deus, ele responde de imediato. Eu era um idólatra em Ur dos Caldeus, o Senhor me chamou de lá a partir do nada. Dispensou sobre mim o seu favor. E hoje eu sou um crente, então o que ele me pedir eu faço. Até entregar o filho. E o Senhor fez isso como prova, a gente sabe disso. Porque Deus não quer sacrifícios humanos. Então, quem não é grato a Deus, irmãos, arranja desculpas, apresenta evasivas, apresenta dificuldades. E eu olho para você e pergunto: qual é a sua prontidão, meu irmão? É a de quem recebeu o Evangelho pelos solos Cristos? A sua prontidão é máxima ou ela é mínima? Você não tem nenhuma gratidão? Você está sempre disposto a visitar um enfermo? O pastor está lá em Campo Maior: irmão, pode ir visitar a irmã fulana, ela está tão precisada, ela me ligou agora, eu não posso, eu estou aqui em Campo. Agora, pastor, no ato eu vou. Vai na hora, irmãos. Levando a palavra de consolo. Eu recebi um telefonema aqui de uma pessoa que está desesperada, querendo ouvir uma palavra de consolo. Ela não é crente. Você pode ir lá, irmã? Posso, pastor. Na hora. Não é para pregar o evangelho? Vou, eu estou pronta. Irmã, eu sei que está na hora do almoço. Eu desligo o fogo. Quando eu voltar, eu termino o almoço. Mas eu vou agora. Isso é prontidão, irmãos. Essa prontidão que move o crente é aquele que entende que foi salvo pelo somente Cristo. Se ele não foi, ele sempre está adiando. Ele adia, deixa para amanhã, para outra oportunidade, e eu talvez nem faça. Então, se você recebeu o somente Cristo, então você experimenta mesmo transformações profundas. Você está sempre disposto a pagar. Então, repare, a primeira lição, eu me sinto devedor. A segunda lição, eu estou disposto a pagar. Tenho disposição. Estou pronto. Mas aí vem a terceira lição. A grande transformação que o somente Cristo opera no cristão. Ele não só se sente devedor, ele não só está disposto a pagar, mas em terceiro lugar, ele tem com que pagar. Ele tem com que pagar. Repare o versículo 16 e 17 de Romanos 1. Diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pastor, o senhor pode resumir esses 2 versículos? Posso. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho com que pagar. Eu pago com o evangelho. Eu pago pregando o evangelho. Eu pago a minha dívida de gratidão para com Deus. Eu cumpro o meu compromisso para com Deus, pregando o evangelho da graça. O evangelho que justifica pela fé em Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Então, como é que você paga a sua dívida de gratidão? Você é dando ofertas? Dando dinheiro? Ou pregando o evangelho? Resposta: pregando o evangelho. Por quê? Porque, primeiro, Deus ordenou que eu pregasse. Ele disse: ide por todo mundo e pregai. Ele ordenou. E segundo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é isso que ele está dizendo no versículo 16? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é o meu poder, nem o seu poder, não, irmãos. Muitas vezes a gente não adianta pregar essa pessoa aqui. Por que não adianta? Ela é muito tosca, ela não entende o que eu digo. Procure palavras mais adequadas. Procure falar de forma que ela entenda. Desça para o linguajar dela. Desça para o nível dela. Os puritanos diziam que a gente tem que pregar até aqui, de forma que uma criança ou um adolescente entenda.
Então, faça isso. Aí vem aquela lição que a gente já passou. Pregue a sábios, mas também pregue a ignorantes. A toscos, pregue. Consiga um meio, ore a Deus, peça condução do Senhor. Porque não é o seu poder que vai converter essa pessoa, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, você deve pregar por 2 motivos. Porque Deus mandou e porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Agora, uma pergunta. Pastor, agora eu não estou entendendo porque o apóstolo começou esse versículo 16 dizendo que não se envergonha do Evangelho. Eu não entendi, pastor, essa frase. Pois não me envergonhe do Evangelho. Por qual motivo, pastor, ele escreveu essa resposta? Irmãos, por 2 motivos. Primeiro, porque ao pregar, você está pagando uma dívida que você tem de gratidão para com Deus. Ele mandou. Esse é o primeiro motivo. Em segundo lugar, porque você está dando ao ouvinte, com a pregação do Evangelho, um remédio amargo. A gente diz no superlativo, amaríssimo. É amargo demais, irmãos. O Evangelho para o ouvinte natural. Paulo chega a dizer que o Evangelho, o ímpio ele ouve o Evangelho, aquilo lhe parece loucura. Isso é um louco. O que esse pregador está dizendo? Isso é uma loucura, isso não existe não. Já pensou, irmãos? 1 Coríntios 12,14, o Evangelho lhe parece loucura. O Evangelho que salva, irmãos, é um remédio intragável ao ouvinte. Porque o Evangelho vai de encontro a todas as estruturas do pecador. Vai propor demolir o edifício da sua vida. Propõe demolir tudo que você construiu até hoje. O Evangelho propõe isso. Exige a morte do pecador, a morte da vontade dele, a morte dos gostos dele, morte das palavras, morte dos pensamentos. O Evangelho aproveita o que de mim então, pastor? Nada é a resposta. O Evangelho não aproveita nada de você. Por isso que o Evangelho diz assim, olha, Jesus disse, você tem que nascer de novo. Esse que está aí não serve não. Tem que nascer de novo. Foi isso que Nicodemos não entendeu. Eu tenho que voltar para a barriga de mamãe. Não, não é isso que eu estou falando, não, Nicodemos. É nascer do Espírito. O velho homem para nada mais presta, irmãos. Por isso que as reações dos ouvintes, quando você prega a verdade, são as piores. A reprovação é imediata, é instantânea. Até no meio, irmãos, né, dos crentes tradicionais, o evangelho verdadeiro, ele é reprovado. Ele é capaz até de rejeitar a aprovação de pastor em concílio. Não é, pastor? Não é verdade isso? Capaz até de reprovar. Porque ele é ofensivo demais, irmãos. Todas as vezes que Paulo pregava, ele saía na carreira. Se ele não fosse capacitado por Deus, ele dizia, não, vou desistir, isso não é coisa para mim, não. Eu quero viver em paz. Essas frases que a gente usa. Eu quero viver em paz, não quero viver em guerra, não. Eu prego a verdade, só recebo pedrada. Pois é isso o evangelho. É ofensivo demais ao instinto humano. Repare Atos 13, alguns exemplos que eu quero lhe dar. Atos 13, de 6 a 8. Paulo está na ilha de Chipre. Aí diz assim, havendo atravessado toda a ilha até Pafos, que é a capital, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. O procônsul era o administrador da ilha, ele era o empregado de Roma. Era um homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava por ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu que tinham uns pregadores aí da palavra de Deus e queria ouvi-los. E Paulo foi ouvir. Mas enquanto Paulo estava pregando, Paulo foi pregar. Enquanto Paulo estava pregando, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Oposição, irmãos, é imediata.
Nesse mesmo capítulo 13, versículos 44 e 45, observe, acompanhe. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Imagine você foi chamado para pregar num determinado local, aí você pregando, aí se levanta uma pessoa ali, não, está errado, isso não é assim não, desfazendo você na hora da pregação. Repare como fica o pregador. Por que eles fazem isso? Porque ele não suporta a verdade. O evangelho é intragável demais, irmãos, ao ouvido comum. Por isso que todo pregador tem que estar preparado. Se ele não tiver, ele desiste. No versículo 50 desse mesmo capítulo 13, nós vemos outro episódio. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Era só lapada, irmãos, é o sexto sola da reforma. Aquele que prega a verdade só recebe lapada. No capítulo 14 de Atos, versículos 1 e 2, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. Que maravilha! Tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Começa a perseguição. Versículos de 4 a 6. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança. O pastor veio de Caruaru pregar em Teresina. Imagine que incrédulos estavam aqui, ouviram a pregação, não gostaram, porque o pastor disse que não aproveitava nada do seu velho homem. Estava tudo perdido. Você tem que ser um novo homem. O sujeito ficou tão irado que ameaçou o pastor saiu corrido de volta para Caruaru. Saiu de madrugada, corrido, às pressas, para não morrer. Era isso que acontecia com os apóstolos, irmãos. Quando Paulo chegou em Filipos, lá em cima na Grécia, ele pregou na cidade e uma jovem endemoniada estava seguindo eles. E daqui a pouco Paulo expulsou o demônio dessa jovem. E essa jovem adivinhava. E ela dava com isso grande lucro aos seus senhores. Quando os senhores viram que ela perdeu o poder de adivinhar, fizeram um escarcéu da cidade, levaram o Paulo e os demais membros da equipe para os pretores da cidade e fizeram uma acusação formal. Irmãos, eles foram presos por conta disso. Por quê? Porque o evangelho é ofensivo demais. Quando ele desceu de Filipos para Tessalônica, que pregou lá, também perseguição sofreu ele, a equipe, e os crentes da cidade que receberam a palavra passaram a ser perseguidos. Lá na primeira carta, Paulo vai dizer, do mesmo jeito que aconteceu na Judeia, vocês estão sofrendo aqui, porque os judeus que passaram a crer no evangelho lá na Judeia foram perseguidos pelos judeus que permaneceram no judaísmo. Aqui em Tessalônica está se dando a mesma coisa. As pessoas que não creem do jeito que vocês creram, passaram a perseguir vocês aqui em Tessalônica. A história se repete, é isso que Paulo está dizendo. Então, irmãos, quem tem vergonha do evangelho, não prega o evangelho da graça, não. Vai ali na casa da... Eu posso ler um texto da palavra de Deus? Jesus te ama. Jesus quer te fazer bem. Como nós ouvimos de manhã, Jesus quer sarar todas as suas enfermidades. Ele quer tirar todas as suas dívidas. Jesus é amoroso. Não fala em pecado, não fala em arrependimento, não fala em nada disso. O evangelho mentiroso. Mas se você disser ao pecador, olha, você só pode ser salvo se for por favor. Você gosta de pedir favor? Não, gosto não. Não gosto de dever favor a ninguém. Você nunca vai ser salvo, não. Você tem que pedir ao Senhor que Ele salve por favor. Porque por mérito você não será salvo, não. Essa é a nossa pregação. Isso é agradável? É nada, irmãos. Veja, por exemplo, irmãos, o que o apóstolo tratou nessa carta aos Romanos. Quando a gente lembra do que Paulo tratou
nessa carta aos Romanos. Por isso que ele disse logo no começo, o que eu vou tratar nessa carta, quem tem vergonha do Evangelho jamais trataria. Jamais trataria. Por isso que ele disse logo no começo, olha, eu vou logo abrir o jogo com vocês, eu não tenho vergonha do Evangelho, não. Vocês se preparem, porque o que eu vou dizer nessa carta para vocês é ofensivo ao homem natural. É muito duro. Podem se preparar. No capítulo 1, no versículo 18, olha como ele começa a pregação. A ira de Deus se revela do céu. A ira de Deus. Mas, Paulo, você devia começar a carta falando do amor de Deus, Paulo. Jesus te ama. Não, a ira de Deus está sobre os homens pecadores. Eles são os transgressores da lei de Deus. Deus está com todas as suas armas apontadas para eles. A ira de Deus se manifesta do céu contra as impiedades que vocês estão praticando. Vocês desrespeitam Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quem tem vergonha do Evangelho não prega isso, não. Sabe o que foi que ele disse também? Vocês têm que se arrepender. Agora fiquem sabendo de uma coisa. O arrependimento quem dá é Deus. Vocês não se arrependem. O pastor, quando orou aqui, falou exatamente isso. Hoje à noite. No capítulo 2 de Romanos, no versículo 4, ele disse assim, vocês desprezam a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Vocês ignoram isso, Vocês pensam que vocês se arrependem sozinhos, Arrependimento é mudança de natureza. É um milagre. Só quem opera isso é Deus. E é a bondade dele que conduz você ao arrependimento, quando tem que se arrepender. Não é você que se arrepende, não. Ele manda você se arrepender. Porque a culpa da queda foi sua. Mas eu quero ver você se arrepender. Tente ver se consegue. Não consegue. É a bondade dele que ele conduz ao arrependimento. Quem tem vergonha do Evangelho prega isso? Não prega, irmãos. Não prega. Não tenho vergonha do Evangelho, viu? Vocês se preparem para o que eu vou dizer. É isso que ele está dizendo. Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos até crentes dizerem assim, fulano é uma reserva moral. Reserva moral. Fulano tem boa índole. Meu filho tem boa índole. Crentes dizendo isso, irmãos. Crentes dizendo isso. Aí Paulo diz, tem boa índole não. Nenhum ser humano tem reserva moral. Reserva moral é zero. Reserva moral é zero. Capítulo 3. No versículo 10 ele disse assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, nem o seu filho que você disse que era de boa índole, ele não faz o bem. A garganta deles é sepulcro aberto, o que esses meninos chamam de palavrão não está no gibi. Meninos da boca podre, meninas da boca podre, conversa podre, crianças da boca podre. Garganta, sepulcro aberto, com a língua urda e engano, crianças enganando pai e mãe já. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a tem cheia de maldição e de amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue. Uma criança, ela é tão maldosa que ela empurra outra no buraco, na piscina, para fazer o mal, ela sabe que está fazendo o mal. Empurra, irmãos. Já vi uma criança de colo, não sabe nem falar, bate na cara da mãe, quando quer uma coisa e a mãe não dá. Ela bate na cara da mãe. Uma criança que nem andar, anda, nem falar, fala. Nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ó, a reserva moral aí. Ó, a boa índole aí. Todos estão nessa condição, irmãos. É esse o Evangelho. Somente Cristo pode salvar um condenado desse, irmãos. Somente Cristo pode salvar. Ele disse, só quem tem paz com Deus é quem foi justificado. Quem não foi justificado está carregando o culpa. Quantos anos você tem? Eu tenho 80 anos. Pois você tem 80... Já foi perdoado por Deus? Não. Eu não creio em Deus, não. Eu creio na Virgem Maria. Pois você tem 80 anos de pecados acumulados. E esses 80 anos de pecados acumulados lhe traz uma culpa que seus ombros estão arqueados assim. Você anda olhando para baixo. De tanto peso de culpa que você tem. Você não tem prazer, você não dorme direito, você não tem paz com Deus. O dedo de Deus está apontado para você, dizendo, você está debaixo da minha ira, você está culpado. Justificados, pois, mediante a fé, a confiança em Cristo,
temos paz com Deus, mas você não confia em Cristo, não foi justificado. Não foi justificado, não tem paz com Deus. Não tem paz com Deus, está em guerra contra Deus. Quantos anos você tem? 70, 80, 90. Foi perdoado, está em paz com Deus por meio de Cristo? Não. Sou devoto da Virgem Maria, sou devoto do Padre Inciso. Não tem paz com Deus, não. No capítulo 5 de Romanos, versículo 12, ele ensinou a transmissibilidade da culpa. Repare que palavra complicada. Transmissibilidade da culpa. Ele disse assim, repare, 5,12. Porque como por um só homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando nasce uma criança, nasce morta, irmãos. Nasce morta. A morte física está apegada a ela. Ela vai morrer ali na frente. Umas já nascem mortas. Morrem antes de nascer, outras morrem quando nascem. Fisicamente. Mas da alma já está morta desde a concepção. 9 meses antes de nascer, eu nasci em pecado. E 9 meses antes, em pecado, me concebeu minha mãe. Quando concebeu, quando o espermatozoide entrou no óvulo, foi concebido um pecador morto. Que culpa esse menino teve? A culpa de Adão passou para ele, foi transmitida para ele. Todos os filhos de Adão nascem mortos. É por isso que não pôde se levantar nenhum redentor da descendência de Adão. Tinha que ser alguém vindo do céu para salvar. Teve que ser Cristo. A culpa foi transmitida. Nós estamos aqui em culto. O presidente está lá em Brasília. Se ele decretar guerra contra o Chile, nós aqui estaremos em guerra. Mesmo em pleno culto, porque ele é o nosso representante federal. Adão foi o nosso representante federal. A culpa dele passou para todos nós. Quem tem, irmãos, vergonha do Evangelho, não prega essas verdades não, irmãos. Porque tem medo de perder amigos, tem medo de perder o cônjuge, tem medo de perder o emprego, tem medo de perder o respeito pelo pai, aliás, a mesada que o pai dá, o sustento que o pai dá. Tem medo de tudo isso. No caso de Paulo, ele está dizendo o seguinte, eu tenho com o que pagar. E pago, eu sou um pregador da verdade. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu devo, eu me sinto devedor, eu tenho prontidão para pagar e eu pago. Então, todo que recebe somente Cristo desse jeito é legítimo, irmão. É legítimo. Você se torna um Paulo, um corajoso, prega todas as verdades. Então, sou devedor, estou pronto para pagar, tenho com que pagar e pago. E pago mesmo. Olha o versículo 17 de Romanos 1.